Sabemos que as Escrituras Sagradas estão cheias de profecias. Muitas delas já foram cumpridas, outras estão se cumprindo agora, e algumas ainda estão para acontecer. Uma dessas profecias, feita por Isaías, se realizou de uma forma muito interessante em nossa época. No Velho Testamento, no livro de Isaías, capítulo 2, versículo de 1 a 3, lemos o seguinte: Visão que viu Isaías, filho de Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aqui precisamos destacar algumas palavras-chave: visão, últimos dias, casa do Senhor, cume dos montes e todas as nações. Falando de forma objetiva, Isaías teve uma visão dos últimos dias. E aqui eu faço um parênteses. É praticamente unânime entre as religiões cristãs que estamos vivendo agora o que as Escrituras chamam de os últimos dias. Na visão, Isaías viu uma casa do Senhor. No contexto escriturístico, os templos são conhecidos como casas do Senhor. Mas aqui não estou falando dos templos como são chamados por algumas religiões, onde são realizados cultos abertos de adoração. As escrituras antigas e atuais se referem a templos como edifícios especiais que Deus ordenou que se construíssem para a realização de práticas e rituais mais elevados do que aqueles que acontecem nas igrejas públicas. Na Bíblia, temos como exemplo o tabernáculo itinerante que Deus ordenou a Moisés que se construísse. Também um templo foi construído em Jerusalém por Salomão, filho do rei Davi. Esses templos são conhecidos como casas do Senhor, pois são locais especiais e mantidos como sagrados. Voltando aqui para Isaías, na visão ele viu a construção de um templo especial nos últimos dias, e também identificou que seria construído no cume dos montes, que pessoas de todas as nações iriam até ele e que neste lugar seriam ensinados no caminho do Senhor. Será que esse templo já foi construído? Onde no mundo se localiza o cume dos montes? Que lugar seria esse que chamaria a atenção de todas as nações? Essas respostas são conhecidas e hoje vou compartilhar com vocês como essa escritura de Isaías já se cumpriu. E para não esquecer, aproveita agora e se inscreve em nosso canal para continuar recebendo esses vídeos. Bem, no século XIX ocorria um êxodo de milhares dos primeiros membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles tinham sido perseguidos e expulsos injustamente de várias cidades e regiões do centro-oeste dos Estados Unidos. No dia 24 de julho de 1847, após 2.000 quilômetros percorridos deserto adentro, Brigham Young, que era o presidente da igreja e liderava a condução de uma caravana de pioneiros, de repente parou e teve uma visão diante de um vale. Os que estavam com ele relataram que na visão, Brigham Young viu que ali seria estabelecida a Sião moderna e que aquele vale era o lugar certo. Algum tempo depois, ele também recebeu uma revelação espiritual do local onde os membros da igreja deveriam construir um templo para Deus. Hoje em dia, essa região é conhecida como o Vale do Lago Salgado, ou cidade de Salt Lake, capital do estado de Utah. O templo que Brigham Young viu profeticamente é o templo de Salt Lake, que foi feito com pedras de granito que pesam toneladas e levou 40 anos para ser construído. Essa região se tornou a sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora, como essa religião e o templo que foi construído pode ter ligação com a visão de Isaías? Essa é a parte mais interessante desse vídeo. Quando os primeiros pioneiros chegaram ao vale, eles começaram a chamar a região de Deseret, uma palavra encontrada no livro de Mórmon e que significa abelha de mel. Uma alusão à industriosidade das abelhas, que unidas conseguem formar uma grande colmeia, com pequenas contribuições de cada inseto.
Brigham Young foi escolhido para ser o governador de Deseret e começou a organizar as cidades e a população, que chegava de várias regiões dos Estados Unidos e da Europa. Esse território e o governo local foram reconhecidos por vários anos, mas somente em 1896 o presidente Cleveland anexou o território como um estado da União. E apesar dos apelos constantes da população para manter o nome do estado como Deseret, o governo não acatou o pedido e deu o nome do novo estado de Utah, como era chamado pelos índios Utes, que viviam na região. E aqui entra a parte mais impressionante dessa história. A palavra indígena Utah, de acordo com alguns historiadores, significa topo das montanhas ou cume dos montes, como expressado no capítulo 2 de Isaías. Mas isso não era conhecido na época da fundação do estado. E como o nome Utah foi escolhido pelos congressistas em desacordo com os membros da igreja, isso se reforçou como uma das evidências do cumprimento dessa profecia. Mas ainda, parte da visão de Isaías fala sobre as nações concorrendo à região do templo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem hoje mais de 16 milhões de membros espalhados por praticamente todas as regiões do mundo. De Utah, saem missionários para muitos países, onde ficam geralmente de 18 meses até 3 anos, e voltam falando uma nova língua. Isso faz o estado ser uma das regiões onde se fala o maior número de idiomas no mundo, chegando a 120 línguas de acordo com o censo norte-americano. Ainda por ser a sede da igreja, é de Utah que saem as diretrizes e instruções para as unidades espalhadas pelo mundo. 2 vezes por ano são realizadas conferências, onde pessoas de muitas nações se congregam em Salt Lake City, no centro de conferências, que tem capacidade para 21 mil pessoas, e de onde também são realizadas transmissões por satélite e internet para qualquer lugar onde haja conexão. I declare open the games of Salt Lake City. Além disso, Salt Lake City recebeu as Olimpíadas de Inverno de 2002, quando os olhos do mundo inteiro se voltaram para essa região, onde muitos atletas, comissões e milhares de turistas internacionais vieram acompanhar os Jogos. Dessa forma, a profecia de Isaías se cumpriu nos dias em que nós estamos vivendo. Existe muito mais para saber sobre outras coisas que Deus está realizando e cumprindo nesses últimos dias. Veja outros vídeos do canal com mais informações sobre outros eventos proféticos da nossa época. E comenta abaixo o que você achou desse vídeo. Não esquece também de deixar um like e se inscrever para receber os próximos trabalhos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço.